eu vou falar um pouco sobre o método de Buckingham. Esse é um método utilizado para encontrar grupos de parâmetros adimensionais, salientando, porém, que esse não é o único método utilizado para esse fim. Pode-se aplicar uma análise de uma equação diferencial, como a da continuidade, por exemplo. Porém, para desenvolver essa análise, é necessário uma equação governante, a partir do qual o método será desenvolvido, o que não acontece com o método de Buckingham. Ele é um método mais geral para se obter parâmetros adimensionais. Mas por que esses números são tão importantes? Bem, porque eles são muito utilizados nos fenômenos de transporte, seja de massa, de calor ou de momento. Isso porque eles permitem diminuir o número de dados experimentais, como por exemplo, Eagle e Ferguson desenvolveram uma correlação para o coeficiente de transferência de calor para a água, ou seja, essa correlação não pode ser utilizada para qualquer outra substância diferente da água. Seria necessário desenvolver uma correlação para cada substância, o que é um tanto inviável. Sawyer e Tate, por exemplo, desenvolveram uma correlação para o Nusselt, que é um número adimensional da transferência de calor. Essa correlação de Sawyer e Tate pode ser utilizada para qualquer substância respeitando apenas a faixa de Reynolds, o que torna mais viável a utilização de números adimensionais para fazer cálculos dentro dos fenômenos de transporte. Bem, passando um pouco para o método, um dos passos mais importantes no método de Buckingham é determinar a quantidade de grupos adimensionais. Isso será obtido a partir do teorema P de Buckingham, onde o número de grupos adimensionais será igual ao número de variáveis menos o número de dimensões bases, que podem ser massa, comprimento, tempo, temperatura. O método será um pouco melhor analisado a seguir. Nesse contexto, o teorema P de Buckingham pode ser usado para obter grupos adimensionais na transferência de momento, na transferência de calor e também na transferência de massa, que é o nosso objetivo aqui. Mas, só como exemplo, na transferência de momento, olha só, variáveis como força, V, velocidade, ρ, massa específica, μ, a viscosidade e L, um comprimento característico, lá na transferência de momento, podem ser usados, tá, para conseguir grupos adimensionais. Nesse caso, a gente tem 5 variáveis relevantes, tá, no sistema e 3 dimensões básicas, massa, comprimento e tempo, correto? No teorema P de Buckingham, a gente tem o quê? 5 variáveis menos 3 dimensões básicas, dá o quê? 2 grupos adimensionais. Fazendo o passo a passo que a gente vai fazer na transferência de massa, a gente obtém o quê? Reynolds, o número adimensional, e o número de Euler, tá? E o próprio teorema me diz que eu posso fazer o quê? Correlacionar, aí com dados experimentais, fazer a relação aí, tá? O Euler como uma função do Reynolds. Na transferência de calor não é diferente. Por exemplo, no escoamento em um tubo, convecção forçada, tá certo? Olha só, pegando aqui 7 variáveis relevantes, no sistema, no escoamento: diâmetro, massa específica, viscosidade, capacidade calorífica, pressão constante, condutividade térmica, velocidade, coeficiente de transferência de calor por convecção, são 7, tá? Quantas dimensões base? Além de comprimento, 1, tempo, 2, massa, 3, ainda tem a temperatura, 4, 7 menos 4, 3 grupos adimensionais, número de Reynolds, número de Prandtl, número de Nusselt. Ok? E eu posso correlacionar, existem várias correlações famosas, como a de Sawyer e Tate, como já foi citada, para correlacionar aqui o Nusselt como função de Reynolds e Prandtl, tá? Mas o nosso foco aqui é na transferência de massa, correto? Primeiro, a transferência de massa por convecção forçada. A gente tem 6 variáveis relevantes: diâmetro, massa específica, μ, enfim, velocidade, tá? Difusividade mássica, e o coeficiente de transferência de calor por convecção, tá? Aqui as dimensões, tá? Onde L é comprimento, um comprimento, M massa, T tempo, tá? No teorema eu tenho o quê? 6 variáveis relevantes, 3 massa, comprimento e tempo, dimensões base,
Então eu vou ter o quê? 3 grupos adimensionais, tá? Eu fixo 3 desses, tá? Tem restrição com relação a quais eu vou fixar? A única restrição é que os 3 consigam abranger todas as dimensões base. Ou seja, aqui, ó, DAB tem massa, né? O Rho, ou melhor, o DAB tem comprimento e tempo, o Rho tem massa, e o D, né, o comprimento novamente. Eu consigo arranjar como aqui, ó, π1, tá? Os 3 grupos adimensionais, eu fixo DAB, Rho e D nos 3 elevados a 7 expoentes, vezes os 3 que não repetiu, correto? E aqui eu vou elevar a certos expoentes, que eu não sei quais são, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e eles têm que se combinar de modo que o produto aqui, tá, desses fatores dê um adimensional, ok? Primeiro, começando aqui pelo π1, olha só, DAB, tá, ó, comprimento ao quadrado por tempo elevado a A, e assim por diante, tá? Combinando com o KC, que tem dimensão de comprimento por tempo. Monta-se aqui um sistema de equações lineares, 3 equações e 3 incógnitas, A, B e C, resolvendo A igual a menos 1, B igual a 0, né? C igual a 1, e eu chego no π1, número de Sherwood, correto? Ó, que é KCL sobre DAB, ok? Eu posso, que esse número de Sherwood aqui seria um análogo, né, do número de Nusselt, lá da transferência de calor. Fazendo o mesmo procedimento para π2, eu chego neste número adimensional, neste grupo adimensional, dV sobre DAB, tá? E fazendo o mesmo para π3, eu chego no número de, ó, fazendo o mesmo passo a passo, resolvendo o sistema de equações lineares, eu chego no número de Schmidt, ok? Que representa aí a difusividade de momento sobre difusividade mássica, correto? E eu posso combinar π2 com π3, tá? Que aparentemente π2 não tinha muito significado físico, combinando eles dois eu obtenho novamente o Reynolds. Tá vendo? Ó, cancelo aqui DAB com DAB, eu obtenho o Reynolds. Isso tudo para a transferência de massa para convecção forçada. No caso da convecção natural, é muito parecido. Só não é idêntico porque não é fácil definir uma velocidade, né, na convecção natural. Uma velocidade lá específica, né, fica complicado. Então a gente usa aqui, ó, essa força flutuante, G delta ρA, ok? Que está relacionada justamente com as variações na massa específica, que gera um movimento, né, lá, a convecção natural, né, no fluido, ok? E aqui o passo a passo é absolutamente idêntico, tá? Monta-se o sistema de equações, faz todo, fixa aqui, a única diferença é que lá na convecção forçada a gente não usava o μ, a viscosidade, que a gente usa a viscosidade, tá? Só por uma questão de ser mais conveniente mesmo, para obter mais facilmente os grupos. E a gente chega o quê? π1, o próprio número de Sherwood, assim como na convecção forçada. π2, o inverso de Schmidt, não é nenhum problema, o inverso de adimensional continua sendo adimensional. O π2, a gente pode pegar o próprio número de Schmidt aqui, e o π3, isso daqui, esse valor aqui, tá? Ó, que aparentemente é difícil ver o significado físico, mas combinando com π3, multiplicando aqui, cancela DAB com DAB, π2 é adimensional, π3 é adimensional, então o produto continua adimensional, eu obtenho aqui o número de Grashof, tá? Ó, comprimento característica ao cubo, aceleração da gravidade, G, delta ρA, né? Sobre ρ, Ni, a viscosidade cinemática, tá? E, novamente, eu posso fazer correlações aí com dados experimentais para obter uma função, uma correlação de Sherwood como função de Grashof e Schmidt, ok? Um dos modelos que temos para estimar o coeficiente de transferência de massa convectivo baseia-se na teoria do filme. Essa teoria se aplica à camada limite e ela tem algumas suposições de que esse filme é fictício e possui uma espessura delta, esse filme é laminar e que ele também se encontra ou pelo menos ele se estende às subcamadas de transição e turbulenta da camada limite, como tem aqui. Nós sabemos que na subcamada turbulenta, o coeficiente de transferência de massa é menor que o mesmo na subcamada laminar. Mas, pela teoria do filme, esse delta tem uma espessura tal que vai balancear essa diferença, ok? Assim, a teoria do filme também supõe outras coisas, de que toda a resistência à transferência de massa está contida nesse filme.
e de que o transporte por esse filme se dá apenas por difusão. Sabendo disso, a gente sabe também que o transporte por difusão já possui algumas equações, como, por exemplo, para um fluido estagnado, a gente tem esta equação aqui para a transferência de massa por difusão. Ela vem do experimento da célula de Arnold. Aqui a gente só está trabalhando com a pressão ao invés da concentração. Nós temos que também para a equação para o fluxo de massa convectivo é esta, aplicada à mesma situação. Assim, se a gente analisar as duas equações e juntá-las, a gente chega à conclusão de que o coeficiente de transferência de massa convectivo é dado por esta equação, esse coeficiente lá no filme, né? E é o filme que possui toda a resistência ao transporte de massa, ok? Em uma situação particular, na contradifusão equimolar, quando a gente não tem transferência molar líquida de massa, porque o fluxo de um componente é igual ao fluxo do outro em módulo, pelo menos, a gente chega à conclusão de que o coeficiente de transferência de massa convectivo é dada apenas por isso. E essas duas equações são os modelos para estimar o coeficiente de transferência de massa convectivo oriundos da teoria do filme. Então, nós podemos concluir que esse coeficiente de transferência convectivo é uma função do DAB, que é o coeficiente de difusão mássica, e da espessura do filme delta. Só que, como a própria teoria, no qual a própria teoria se baseia, esse delta, esse filme, é fictício, ou seja, ele nunca será medido. Por isso, essa teoria não é muito legal, e outras teorias vieram depois dela. Outro modo de obtenção do coeficiente de transferência de massa por convecção é através da teoria da penetração, que foi proposta por Higby em 1935, para explicar a transferência de massa na fase líquida durante a absorção do gás. Higby considerou a transferência de massa para dentro da fase líquida como um transporte molecular no estado não estacionário, encontrando a seguinte equação, que relaciona o fluxo molar à difusividade do gás na fase líquida e um tempo de exposição, que é o tempo em que o gás fica exposto à superfície do líquido. Se nós compararmos a equação encontrada por Higby com a equação geral do fluxo molar, que é igual ao coeficiente de transferência de massa por convecção vezes a diferença das concentrações, é possível observar que o Kc se torna igual a esse primeiro termo da equação de Higby, que é a raiz quadrada de DAB dividido por π vezes o tempo de exposição. Os estudos realizados por Higby foram utilizados por diversos outros estudiosos. Um deles, chamado Danckwerts, realizou o estudo da transferência de massa de um gás para a fase líquida, considerando que o componente do gás se difunde apenas numa pequena região, ou seja, ocorre uma curta penetração na fase líquida, que é devida ao desaparecimento da molécula do gás através de ação química ou por um pequeno tempo de exposição na superfície. Nos estudos de Danckwerts, ele considerou que a absorção do componente do gás era difundido na fase líquida em um regime turbulento. O modelo de Danckwerts assume que o movimento do líquido é constantemente levado pelos turbilhões formados pelo regime turbulento, em que as moléculas do gás que têm uma curta penetração estão na superfície e são
levadas através dos turbilhões para a região em que não há gás difundido no líquido. E isso faz com que o líquido, que não havia as moléculas de gás difundidas nele, retornem para a superfície e sejam capazes de absorver mais elementos da fase gasosa. E esse processo se repete várias vezes. Nas considerações de Danckwerts também, ele considera que o gás está estagnado e que a fase líquida ela tem uma profundidade infinita. Danckwerts conclui que a total penetração do soluto no turbilhão, num tempo de exposição dado, é obtida através da seguinte expressão, em que ocorre a integração do fluxo molar, variando com o tempo, utilizando a equação que foi proposta por Higby. Realizando a integração do momento zero até o momento máximo de tempo de exposição, ele obteve a seguinte expressão. Quando dividimos a expressão obtida através da integração pelo tempo de exposição, encontramos uma equação similar à equação proposta por Higby, vezes 2, o que nos faz concluir que o Kc, para a situação proposta por Danckwerts, é igual a 2 vezes o Kc da situação proposta por Higby.